Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Há histórias antigas que atravessam séculos porque falam diretamente ao coração humano. Elas não estão nas escrituras apenas para contar acontecimentos do passado, mas para nos ajudar a compreender a nós mesmos, nossas fraquezas, nossas escolhas e também a nossa capacidade de recomeçar. Uma dessas histórias é a de Betsabá e o rei Davi, narrada segundo o livro de Samuel. É um relato forte, humano, espiritual, que nos lembra que ninguém está imune ao erro, mas também que o arrependimento sincero pode abrir caminhos de transformação. Naquele tempo, Israel estava em guerra. Era costume que os reis marchassem com seus exércitos, mas naquela ocasião, Davi permaneceu em Jerusalém. Certa tarde, caminhando pelo terraço do seu palácio, o rei viu uma mulher que se banhava. Era Betsabá, esposa de Urias, um soldado hitita fiel que naquele momento lutava no campo de batalha. Encantado por sua beleza, Davi mandou chamá-la ao palácio. O encontro aconteceu e Betsabá engravidou. Quando recebeu a notícia da gravidez, o rei percebeu que o ocorrido poderia vir à tona. Então decidiu tentar esconder o que havia feito. Mandou trazer Urias do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e se deitasse com sua esposa para que todos pensassem que o filho era dele. Mas Urias era um homem de grande lealdade. Enquanto seus companheiros estavam em guerra, ele se recusou a desfrutar do conforto do lar. E o plano de Davi falhou. Então, em um gesto ainda mais grave, o rei enviou uma ordem ao comandante do exército: colocar Urias na parte mais perigosa da batalha e retirar o apoio dos soldados. Urias morreu. Depois do período de luto, Davi tomou Betsabá como esposa. Aos olhos humanos, parecia que tudo estava resolvido. Mas na visão divina, a verdade jamais permanece escondida. Então Deus enviou ao rei o profeta Natã. Natã contou a Davi uma pequena história. Um homem rico possuía muitas ovelhas, enquanto um homem pobre tinha apenas uma, que cuidava como se fosse parte da família. Certo dia, o homem rico recebeu visitas e, em vez de usar uma das suas próprias ovelhas, tomou a única do homem pobre para preparar o banquete. Indignado, Davi declarou que aquele homem merecia punição. Então Natã olhou para o rei e disse: Tu és esse homem. Naquele instante, Davi compreendeu. Sem desculpas, sem justificativas, ele reconheceu o seu erro diante de Deus. A tradição bíblica relaciona esse momento ao Salmo 51, uma das mais profundas orações de arrependimento já escritas. Apesar do perdão divino, as consequências não desapareceram. O filho nascido daquela união morreu, e a família de Davi passaria por tempos difíceis. Mas a história não terminou na queda. Mais tarde, Betsabá deu à luz a outro filho, Salomão, que se tornaria um dos reis mais sábios de Israel. Essa história não foi preservada nas Escrituras para humilhar um rei do passado. Ela permanece viva porque fala da realidade humana. Mesmo pessoas boas podem errar. Mesmo pessoas de fé podem se perder por um momento. O perigo começa quando o poder, o orgulho ou o desejo fazem com que a consciência seja silenciada. Mas existe também uma lição de esperança. O que verdadeiramente distingue Davi não foi a ausência de falhas, e sim a sua capacidade de reconhecer o erro e voltar-se para Deus. Muitos tentam esconder seus equívocos. Poucos têm coragem de enfrentá-los com sinceridade.
No entanto, é justamente nesse momento de verdade interior que começa a transformação. A história de Davi e Betsabá nos lembra que nossas escolhas têm consequências, mas também nos lembra de algo profundamente consolador. Deus não espera perfeição absoluta dos seres humanos. Ele espera corações sinceros, capazes de reconhecer o erro, aprender com ele a recomeçar. Porque na caminhada espiritual, cair pode acontecer. Mas permanecer caído nunca é o destino de quem decide levantar-se e voltar para a luz. Quando a consciência desperta e o coração se humilha, até a noite mais escura pode se transformar em caminho de redenção. Quantas vezes tentamos esconder os nossos erros em vez de enfrentá-los com sinceridade? Pense nisso e sinta-se bem todos os dias.